A paz do Senhor Jesus, igreja. Como é que vocês estão? Estão bem? Boa noite para todo mundo. Como o pastor falou, faz tempo que eu não subo aqui ministrar, mas pela graça e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos preparou esse momento. Um momento para falar do que Ele fez e do que Ele continua fazendo. Confesso, irmãos, que essa palavra que Deus me revelou, Ele me revelou há algum tempo. Ele me revelou num culto de terça-feira, quando a irmã Nice pregava sobre Pedro. E Deus me revelou essa palavra inteirinha no meu coração. Eu nem sabia que eu ia ministrar. Aconteceu que eu estava em casa, no culto de domingo eu não pude vir. E por acaso eu estava assistindo a live e eu ouvi o pastor falar: oxe, o pastor está falando meu nome. Tomei um susto na hora, mas pela graça de Deus estamos aqui. Irmãos, estudando essa mensagem, eu busco muito dados, né? E eu busquei um dado muito interessante. E eu percebi que 83% da nação brasileira é cristã. Significa que a gente é o segundo país do mundo que tem mais cristãos. Então a gente está bem na fita, né, pastor? O Brasil está lá em cima, os nossos pregadores estão lá no topo, a gente está, tudo ok. Eu peço para a igreja se assentar, para os irmãos, né, descansarem um pouco. Então, irmãos, isso significa que o evangelho está sendo pregado no Brasil de uma forma alarmante. A gente está crescendo, imagine, 83% da população considera Cristo como Senhor. Isso é dividido entre a igreja católica e a protestante, mas as duas consideram Cristo como seu Senhor. E está escrito na Bíblia, irmãos, por acaso, que aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. Então, segundo os dados, nós teremos 83% da nação brasileira salva. Que interessante, né? Mas se a gente for mais a fundo nos dados, irmãos, a gente vai perceber que o estelionato cresceu cerca de 400% de 2012 para cá. A corrupção também vem crescendo, pastor. Interessante saber também, irmãos, que o feminicídio vem crescendo no Brasil. Interessante saber que sites de conteúdo adulto, um site apenas de conteúdo adulto, pastor, ele é mais acessado do que o Facebook aqui no Brasil. Segundo os dados, irmãos, a gente é o quarto país no mundo que consome mais conteúdo adulto. E me surgiu essa pergunta: por que um país com tantos cristãos tem índices tão depravantes, tem índices que nos coloca lá embaixo? São mais de 150 milhões de cristãos no Brasil, pessoas que declaram Cristo como Senhor. E as músicas mais ouvidas hoje não são evangélicas. As músicas mais ouvidas no Brasil hoje, se você entrar no Spotify, a maior plataforma de música é sertanejo, funk e pagode. Hoje, pastor, eu entrei lá no top 50 de músicas do Spotify. Eu só fui encontrar uma música evangélica na página 25. Acima de todas as outras estavam músicas que fazem apologia a crime, a sexualidade. Um país que é o segundo maior país no mundo de cristãos. E Deus me levou para uma mensagem, para falar sobre isso. E interessante que é uma mensagem que fala sobre um apóstolo, um dos maiores apóstolos que essa terra já teve. Foi um líder da igreja exemplar. Ele foi um dos únicos apóstolos que contemplou todos os milagres de Jesus. Porque entre os 12 havia apenas 3 que estiveram no Monte da Transfiguração, que estiveram na casa de Jairo. Então ele foi um desses 3 e contemplou tudo aquilo que Jesus fez. E interessante saber que ele andou esses 3 anos no ministério de Jesus, sendo considerado como líder daqueles que o seguia, e ele só foi se converter depois que Jesus morreu. Acredite, irmãos, que uma pessoa, ela conseguiu andar 3 anos ao lado do maior pastor do mundo, o maior homem que já pisou nessa terra, Jesus Cristo, e ela só foi se converter 3 anos depois. Essa pessoa, ela se chama Pedro, foi o apóstolo Pedro, e eu quero contar um pouco dessa história para vocês. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé de novo, em reverência à palavra do Senhor. Ela vai se encontrar lá em Marcos, 1 Marcos 16.
Os irmãos que tiverem Bíblia e puderem acompanhar, 1 Marcos, versículo 16. Eu tive que pegar a Bíblia emprestada da minha mãe, porque a minha versão é uma versão muito diferente, eu achei que vocês iam ficar meio confundidos. Por isso que eu subi de Bíblia rosa aqui, tá? Diz assim a palavra do Senhor. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Viu Simão e a André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. Irmãos, para completar essa passagem, eu preparei outro versículo, que se encontra lá em João 21, 15. Esse vocês não precisam abrir. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão se ficou triste por ter lhe dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A igreja pode se assentar? A história de Pedro começou muito tempo atrás. Pedro nasceu um líder nato, um cara feito para liderar. Ele pescava, então ele tinha que alimentar a sua família era alimentada através do seu trabalho. Ele era um cara exemplar, um líder nato. Ele tinha postura de líder, andava como líder. Ele era duro, porque um líder às vezes precisa ser duro. Então quando o pastor nos repreende aqui, é porque ele é um bom líder. Um líder tem que ser duro. E naquela época, irmãos, os judeus esperavam um Cristo. Os judeus esperavam um Messias, porque era uma promessa dos profetas antigos e principalmente do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou muito sobre o Messias que viria para salvar o povo judeu. Só que aquele povo, eles esperavam um Messias político. Um cara que viria, talvez num cavalo branco, com uma postura, sei lá, uma postura assim de soldado. Um cara de uma boa família, um cara do alto patamar, que iria salvar aquele povo do Império Romano, porque eles estavam sob o jugo do Império Romano. Então Pedro, sendo judeu, Pedro esperava um homem assim também. Ele esperava um Messias, ele esperava um Cristo político. E quando Jesus entra no pé do barco de Pedro emprestado, como diz naquela primeira passagem, Jesus fala: me empresta, o povo está me comprimindo, eu preciso falar a palavra para o povo. Talvez Pedro olhou para Jesus como um profeta. Falou: eu vou emprestar porque o nome desse cara está sendo falado na região, ele está pregando para bastante gente, é um grande profeta. E isso foi se confirmar na vida de Pedro quando Jesus faz a pesca milagrosa. Tanto é que quando Pedro contempla aquela pesca, ele se curva aos pés de Jesus e fala: afasta-te de mim, pois eu sou pecador, eu não sou digno. Você é um profeta. E um profeta naquela época não era como nos tempos de hoje, que a gente julga, aponta, mas um profeta naquela época era um homem respeitado. Era um homem que falava com reis. Era um homem que todo mundo esperava. Todo mundo almejava ver um profeta. E quando Pedro se depara com aquele profeta, ele se lança aos pés. E o profeta fala para Pedro: siga-me, porque eu te farei pescador de homens. Pedro na hora largou tudo e começou a seguir Jesus. Ele falou: não, esse cara vai me fazer pescador de homens. Esse cara vai me fazer ir para as nações. Esse cara vai me fazer ser um grande profeta. As pessoas vão me ouvir falar de mim. Eu quero seguir esse cara. Olha o milagre que esse cara fez na minha vida. Ele transformou a minha história aqui agora. Olha o que ele pode fazer lá para frente. Se ele multiplicou peixe, ele pode multiplicar muita coisa lá para frente. Eu vou seguir ele. E assim começa a história
ele começa a seguir Jesus, acompanha toda a trajetória de Jesus, acompanha os milagres, vê tudo. E interessante que Pedro, ele tem altos e baixos, E vai ter uma pregação de Jesus que me chamou muito a minha atenção. Uma pregação que Jesus faz que é para dividir aqueles que o seguiam por milagres e aqueles que o seguiam verdadeiramente. É a pregação depois da multiplicação dos pães. Jesus faz uma multiplicação dos pães e acontece uma pregação, ele fala, ele atravessa o mar da Galileia, eu acho, e ele vê que o povo segue ele fala, vocês vieram atrás de mim por causa dos pães, mas eu quero que vocês venham atrás de mim por causa do pão celestial, não por causa do pão que perece. Eu quero que vocês venham atrás de mim, que vocês corram atrás de mim, por causa do pão da vida. E é exatamente essa pregação que ele faz. Jesus começa a falar sobre o pão da vida, que era ele mesmo, e começa a denunciar que ele iria morrer. E o povo acha aquela pregação muito dura, porque falava da morte de Jesus, falava que você tinha que entregar a sua vida a Jesus, que você tinha que confiar totalmente nele. E o povo fala, quem pode suportar essa palavra? Ninguém. E acaba que todos acabam abandonando. Todos aqueles que foram lá por causa da multiplicação dos pães, acabam abandonando a Jesus. Até mesmo os discípulos, e sobra 12. Jesus olha para os 12 e fala, calma aí. A palavra diz que ele enxerga o coração daqueles 12 dividido ainda. Alguns queriam ir, outros não queriam ir. Ele fala, calma aí, se é para separar, eu vou separar de vez. Ele olha para os 12 e fala bem assim, vocês não vão junto com a multidão? Pedro se levanta como um bom líder e fala, não, Senhor, para onde iremos nós, se tu tem palavras de vida eterna? Daí, pronto, Pedro alavancou o ministério dele, mas o interessante é que depois de que Pedro fala isso, começa a decair, ele começa a decair, porque passagens depois, irmãos, vai nos falar que Jesus vai falar da sua morte, e Pedro fala, não, Senhor, você não precisa morrer, tenha dó de ti, você não precisa fazer isso, porque Pedro esperava um líder político, Pedro esperava uma vida aqui na terra, e Jesus estava prometendo uma vida no céu. Pedro falou, Senhor, o Senhor não precisa morrer, tenha dó de ti, tenha pena de ti. Jesus olha para Pedro e fala bem assim, Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você quer coibir que o plano do Senhor aconteça. Essa foi uma das primeiras repreensões que Jesus faz a Pedro. E depois, durante a ceia, que Jesus também vai falar sobre a sua morte, os discípulos estão assentados à mesa discutindo quem deles seria o maior, porque eles pensavam, irmãos, num líder político, eles queriam as coisas da terra. Os 12 que estavam lá, eles pensavam no material, eles queriam material, então eles estavam discutindo, quem de nós aqui é o maior? Quem de nós vai substituir o rei Jesus, o rei que vai governar nessa terra, o rei que vai derrubar os romanos? Quem de nós vai substituir ele? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o melhor? Jesus fala para eles que para eles serem o maior, eles teriam que ser o menor. Fala tudo isso, mas é interessante que depois Jesus olha para Pedro e fala, Simão, Simão, hoje mesmo Satanás me pediu a tua alma. Hoje mesmo ele me pediu para te moer como trigo, mas eu intercedi por tua vida, porque depois que tu se converteres, você vai ajudar os teus irmãos. Irmãos, isso tinham quase completado 2 anos, e Jesus fala para Pedro, depois que tu se converteres. Pedro não era convertido, Pedro ainda esperava um Cristo político, ainda esperava uma vida nessa terra, ainda esperava tesouros, honra, prazeres. Pedro ainda esperava e almejava isso. Mas quando ele vê Jesus sendo preso, ele até saca a espada, porque ele falou que, Senhor, eles podem te abandonar, mas eu vou até o fim com o Senhor. Se precisar, eu morro contigo. Mas quando ele vê as pessoas prendendo Jesus, ele saca uma espada e fala, não, eu vou cumprir minha promessa. Eu vou até o fim, eu vou lutar, eu vou até o fim. Daí ele corta a orelha. Eu acho que a maior frustração de Pedro foi ver Jesus colhendo aquela olheira.
porque ele falou, poxa, mas ele não devia curar, ele devia pegar e me ajudar a lutar também, vencer os romanos, é agora que vai começar a revolução, é agora que a gente vai acabar com os romanos, é agora que a gente vai começar a governar. Ele vê Jesus curando e fala, Pedro, a tua luta, você não pode lutar com espada, porque se você ferir com ferro você será ferido. Era como se Jesus falasse, igual o Paulo falou, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes e os espíritos malignos. Essa é a nossa luta, contra os principados, contra as potestades. Então aquela, eu creio que foi uma frustração para Pedro, ver Jesus curando aquela olheira, ver e perceber que aquele homem que ele seguiu não seria aquele líder político que ele almejava. Isso vai se concretizar, irmãos, que quando ele acompanha a prisão de Jesus, chega, olha para Jesus sendo preso, ele dá um jeito de entrar lá perto da casa onde Jesus estava sendo preso, e como ele andava muito tempo com Jesus, as pessoas conheciam, porque aqueles que prenderam Jesus foi a própria multidão que seguia Jesus. Então conheciam aqueles que andavam com Jesus, e conhecendo Pedro falou, ó, você anda com ele, você é um deles, não é? Pedro falou, não sou, você está me confundindo. Por outra vez chegaram para Pedro e falavam, ó, você é um deles, eu já te vi com eles. E Pedro falou, não, eu não conheço esse tal de Jesus, eu não sei quem é esse Jesus. E pela terceira vez perguntaram para Pedro, a tua fala te denuncia, o teu jeito de andar te denuncia que você é um deles. Pedro fala, eu literalmente não conheço esse cara, e começa a amaldiçoar o Jesus que ele seguia. Irmãos, o que isso tem a ver com os dados? O que isso tem a ver com nós que somos brasileiros e nós que nos consideramos cristãos, e nós que um dia declaramos com a nossa boca que Jesus é o Senhor? Isso tem a ver, irmãos, o que Tiago disse no seu livro, que a fé sem as obras é morta. Tudo que Pedro falou até ali foi palavras vazias e palavras lançadas ao vento. Ele não provou nada do que ele falou para Jesus. Ele não provou nada. Quando ele falava que amava Jesus, quando ele falava que ia com Jesus até o fim, ele não provou com atitudes. Foi apenas palavras vazias. E é isso que nós, como 83% da nação brasileira, temos feito. Temos apenas falado que servimos a este Cristo. E não temos demonstrado com atitudes, irmãos. Porque o que prova que o amor que nós declaramos sentir é real são as atitudes. A fé sem as obras, ela é morta. E Jesus fala que aquele que tiver fé, este será salvo. Mas para ter fé você precisa de obras. Então, irmãos, quando nós não educamos os nossos filhos direito a escutarem músicas que edificam a Cristo, e nós viemos aqui no culto de domingo e glorificamos ao nosso Senhor, a nossa glorificação é vazia, porque ela não tem obras. É pesado ouvir isso, irmãos, mas é a realidade. Quando nós passamos por uma pessoa na rua e deixamos ela lá jogada, tendo condições de ajudar, e viemos aqui no culto de domingo e abrimos a nossa boca e glorificamos o nosso Senhor, a nossa adoração ela é morta, porque ela não tem obras. E a fé sem a obra é morta, é vazia. Irmãos, isso é tão real que para a restauração de Pedro, para Pedro ser restaurado e erguido de novo, Jesus teve que vir a ele e falar: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, eu te amo. Preste atenção na outra palavra que Jesus falasse: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Entenderam, irmãos? Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Era Jesus falando para Pedro: a fé, Pedro, sem as obras ela é morta. Eu preciso que você, a partir de agora, comece a apacentar o povo. Eu preciso que agora você não só declare com a boca, você declare com o coração. Eu preciso que agora você declare com o coração. Isso foi tão real na vida de Pedro, irmãos. Ele declarou tanto com o coração dele que ele servia a Cristo, que a partir daquele momento ele não precisou mais falar. Aonde ele andava, pessoas eram curadas com a sua própria sombra. Esse é o poder de crermos com o nosso coração. Esse é o poder da atitude, irmãos.
não só de declarar. É bonito quando alguém vem aqui na frente e fala que o Jesus, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. É bonito, mas eu quero te dizer que 83% da população brasileira já fez isso. Só tem 20%, pastor, de pessoas que a gente tem que vir aqui na frente e declarar o nome do Senhor. Os outros 83% a gente tem que fazer eles entenderem, a gente tem que entender que agora é as nossas atitudes, agora são as nossas obras. E as nossas obras, irmãos, sendo sincero, elas não tão legal, porque os dados, eles deveriam mostrar diferente. Se as nossas obras fossem boas, 100% das músicas mais escutadas do Brasil seriam cristãs, porque a gente representa 83% da população. O índice de criminalidade devia diminuir, devia cair lá embaixo. 80% da população é cristã. A pornografia, então, nem se fale. Devia ser um site que poucas pessoas conhecem, porque 83% da população é cristã. Mas as nossas obras, irmãos, as nossas obras não têm dito isso. Apenas a gente tem declarado com a boca que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas o nosso coração, ele está afastado da presença do Senhor. Jesus Cristo vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem, mas de espírito e verdade. Então, irmãos, não adianta a gente vir aqui, fazer um show bonito, mas o nosso coração está distante da presença do Senhor. Nas obras do dia a dia, irmãos, porque é tão fácil nas obras do dia a dia você lembrar do Senhor. Porque muita gente, muitos religiosos passam horas orando. Passam assim como os fariseus. Interessante que Jesus vai chegar a um dado momento que ele vai criticar a oração. Ele vai criticar a oração dos fariseus. Eles falam, se vocês forem orar, não orem como os fariseus. Pois eles chegam na frente dos templos, param na esquina e oram para que todos vejam. Mas quando vocês forem orar, fechem a porta do seu quarto. Porque o Pai que está em secreto vai ouvir sua oração e vai te responder. Então, irmãos, não é sobre fazer para aparecer. Sabe, pastor, o que eu acho interessante? Muitas pessoas veem um altar alto e elevado, e essas pessoas almejam um altar. Sabe, pastor, eu nunca almejei o altar, porque eu sempre vi o altar como um lugar de sacrifício, e é o que realmente é. O Senhor sabe, e as pessoas que estão aqui sabem o quanto custa, o quanto Deus pede, o quanto que Deus machuca para você estar aqui em cima. Porque aqui, irmãos, é um lugar de sacrifício. Então, você que almeja um dia chegar numa posição elevada, saiba que você vai ter que sacrificar muito. Jesus falou isso, se você quer ser o maior, você vai ter que ser o menor. É a realidade da vida, irmãos. Então, não adianta a gente se enganar. Não adianta a gente pensar que a vida vai ser 1000 maravilhas, como Pedro pensou que seria. Não é assim. Não é assim, o Evangelho não é assim. O Evangelho é sobre a gente fazer, mesmo doendo, mesmo machucado. É a gente fazer por algo que por agora não é palpável. É a gente sofrer e padecer nessa terra, também se alegrar, mas por algo que a gente ainda não vê, pelo céu, pela eternidade. Assim como a pregação que Jesus disse, não corram, não trabalhem pelo pão perecível, trabalhem pelo pão da vida, trabalhem pela vida eterna. E que nós, irmãos, venhamos perceber isso, venhamos glorificar a Deus por isso, pelas obras, que nós venhamos se levantar como igreja para mudar os dados e as estatísticas do mundo, mudar, transformar, porque era isso que a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva, pastor, e os apóstolos primitivos, eles eram temidos pelos estados, pelos governos. Os países temiam aquela nova religião que estava surgindo. Por quê? Porque ela transformava. Aquela nova religião que estava surgindo, ela acabava com a corrupção na política. Aquela nova religião que estava surgindo, ela acabava com tudo aquilo que era maligno. Então, isso fazia aquelas pessoas temerem. Chamaram até os apóstolos de avassaradores, de pessoas que fazem bagunça, baderna. Por quê? Porque eles estavam fazendo não com palavras, com atitudes.
Atitudes, irmãos, é o que pode mudar realmente a vida de alguém. Você pode falar, e eu já testei, você pode falar o dia inteiro para uma pessoa, vai lá na igreja, vai lá na igreja, vai lá na igreja. Mas se você experimentar um dia falar, hoje eu vou te levar para a igreja, essa pessoa vai. Eu já experimentei, pastor, eu já fiz isso. Eu já convidei muitas pessoas para estarem no encontro com Deus. Falei, vai lá, é legal, cara, vai lá. Encontrei outra vez, vai lá, é legal. Eu falo, não, eu vou te levar para o encontro com Deus. E eu percebi que essa atitude mudou a vida daquela pessoa. Então, irmãos, que nós viemos sair de um evangelho raso, de um evangelho vazio, como eu estava na vida de Pedro, porque é um propósito. Se Pedro, com o maior pastor do mundo, passou 3 anos até se converter, imagine nós, é um propósito. Mas viemos nos esforçar, irmãos, para começar a mudar as nossas atitudes do dia a dia, para começarmos a avançarmos mais, pois Jesus disse e nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam à igreja. O inferno não poderia resistir a essa igreja que não só louva, mas essa igreja que faz a obra do Senhor. Tem um mandamento, irmãos, que Jesus deu para todo mundo. Todo mundo. É chamado a grande comissão. E esse mandamento é: ide e fazei discípulos. O interessante, pastor, é que você não precisa ser um obreiro, não precisa ser um cooperador, não precisa ser um diácono, para você ter um discípulo. Você precisa ser alguém que as pessoas se espelhem, alguém que as pessoas falem, eu quero fazer igual ele, eu quero seguir ele. E essa é a nossa função, irmãos, é a gente despertar nos corações das pessoas o desejo de serem os nossos imitadores, assim como Paulo falou, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha tanta confiança que ele estava imitando Cristo da forma que deveria, que eles falam, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Vocês podem me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Irmãos, que nós venhamos sair do nosso conforto e da nossa comodidade. Experimentem fazer uma oração e falem, Jesus, a partir de agora me tire do conforto e comece a me incomodar. Comece a me incomodar, Senhor. Coloque um alfinete na minha poltrona, para que toda vez eu sentar, eu falar, opa, aqui não tá legal, preciso fazer algo diferente. Que vocês vão perceber o quanto Deus incomoda. E isso é interessante. A gente devia ter uma ferida, irmãos, aberta, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é como uma espada, que entra e separa. Então a gente devia ser ferido com essa espada, e ter essa ferida que nos incomoda, essa ferida que fala, não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que falar, não, tem pessoas que precisam, eu não posso só louvar nos cultos de domingo, não, eu tenho que fazer mais. A gente devia ter essa ferida, a ferida da palavra. Deus é maravilhoso, irmãos. A gente devia ficar feliz, muito feliz, por 83% da nossa população ser cristã. Mas infelizmente, talvez seja isso que o diabo quer. Eu tinha um amigo meu que falava que o caminho para o inferno, ele não é igual o povo fala, descer de tobogã, não é. O caminho para o inferno, ele é uma descida, pouco íngreme. Você nem percebe que está descendo, mas você está descendo. E quando você chegar lá, você vai perceber que acabou, que não tem mais saída. E a gente, irmãos, como cristãos, devemos ser a única placa de aviso que avisa, cuidado, aqui é perigoso. Cuidado, não vá por aqui. Parece bom, mas não é. Porque, por incrível que pareça, o diabo não vai te pegar e te arrastar com tudo. Ele não tem pressa, ele tem calma e ele é estrategista. Então ele vai te tirando aos poucos. Porque, irmãos, pense, uma pessoa que está fora da igreja, totalmente fora da igreja, ela sabe que ela precisa buscar Deus. Agora, quando uma pessoa está dentro da igreja e ela se perde dentro da igreja, ela acha que ela está buscando a Deus, mas ela não está. Infelizmente, ela está indo para o inferno a passos lentos.
porque ela glorifica com a boca, mas o coração dela não confessa o Senhor. Jesus vai falar que a pessoa, para ela ser salva, ela tem que confessar com a boca e confessar com o coração, acreditar com o coração. Então é isso, irmãos. Apenas palavras, apenas vir no culto de domingo, apenas vir no culto de sexta, de terça, não vai resolver a tua vida, não vai te salvar, vai te ajudar, mas não vai te salvar, porque você pode ser como uma das palavras que Jesus disse, uma dracma perdida dentro de casa. Uma dracma perdida dentro de casa é muito mais difícil de achar, é muito mais difícil de identificar, porque ela está dentro de casa, está tudo certo, ela não está tão longe. E assim foi na vida de Pedro. Mas Pedro, ele foi alcançado. E eu creio que esses 83%, pastor, um dia vão ser alcançados também. E a gente vai começar a mudar, não só o Brasil, mas o mundo, com as nossas atitudes, com os nossos hábitos mudados. A gente vai começar a fazer uma mudança, e os outros países vão olhar para nós, vão ver o avivamento em nós, e vão falar, eu quero ser igual a eles. Mas para isso acontecer em uma escala alarmante, ela tem que começar por mim e por você. A gente tem que começar não amanhã, não depois de amanhã, a gente tem que começar agora. A gente deveria ter começado ontem, se a gente não começou ontem, a gente tem que começar agora, a fazer, a provar do verdadeiro evangelho, a comer do pão da vida. Foi essa a passagem que Jesus trouxe ao meu coração. Eu quero que a igreja se coloque em pé para louvar o Senhor Jesus Cristo, para glorificar a Ele. E pense, irmãos, neste louvor, em entregar tudo para o Senhor. Igual o pastor falou, entregue tudo para o Senhor. Não entregue só um coração, não entregue só uma voz, não entregue só uma adoração, mas entregue tudo para Ele.